Bom, boa noite, eu sou o Rafael Vidal, para quem não me conhece. E assim como o pastor já apresentou para a gente, hoje nós estamos começando o nosso curso e começando especialmente a primeira parte do nosso material, que é o Deus da Bíblia é diferente. O capítulo 1, ele vai apontar para a gente o Deus da Bíblia. Então nós vamos observar características do ser de Deus. E a partir disso, nas próximas aulas, ter capacidade de entender como ele se distingue de outras propostas que existem. Bom, ainda acontece muito a clonagem ou o uso de dinheiro falso. Quem nunca foi no mercado e o pessoal deu uma conferida no seu dinheiro e não ficou um pouco assustado, né? Nossa, meu dinheiro está falso, né? Que eu recebi. E eles precisam de vários métodos, né? Põe contra-luz, passa aquele marcador diferenciado, porque uma nota falsificada é muito parecida com a original. E existem esses vários métodos justamente para entender que para reconhecer uma nota falsa é preciso conhecer muito bem como é uma nota verdadeira. Porque as diferenças são, hoje, com a qualidade da malandragem, são mínimas. Se olhar bem na textura do papel, alguns fios de segurança ali que tem, que não são visíveis, e alguns outros detalhes, as marcas d'água que estão escondidas. E olhando para isso, aprender a discernir o dinheiro, uma nota falsa de uma verdadeira, a gente vai olhar para o Deus verdadeiro diante dos falsos deuses. Para discernir os falsos deuses, é preciso conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que é revelado nas Escrituras é o Deus verdadeiro. Nenhuma outra divindade imaginada pelo homem ou sugerida por Satanás pode ser comparada a ele. Lá em Êxodo, ele se revela como aquele que é, ou melhor, o eu sou. Êxodo 13 e 14. Êxodo 3, de 13 a 14, né? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Isaías 40, 18 vai apontar para a gente que com quem comparareis o Senhor? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a Ele? Deus se revela também por meio dos profetas, sendo esse, que é o majestoso, que é único, elevado acima de toda a sua criação. Lá no versículo 28, mesmo Isaías 40, não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, percebam como o Deus da Bíblia é esse Deus que se posiciona como o eu sou, aquele que é diferente, o seu nome é eu sou o que sou. E como ele se manifesta como algo que não se pode esquadrinhar no entendimento, algo muito distante. Nesse sentido, olhando para como o nosso Deus é o Deus verdadeiro, diante dos falsos deuses, a gente olha para a nossa vida cristã. Por quê? Porque a partir da vida cristã, nós precisamos, para ter essa vida cristã, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, abandonar os falsos deuses. Em Gênesis 35, 2, vai falar para a gente: então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam, com que ele estava: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e nos dai as nossas vestes. Então, primeiro, a nossa vida cristã exige que nós abandonemos os falsos deuses que nós carregamos. Aqui ele está falando como disse a Jacó.
Jacó, a sua família, né? E em segundo lugar, precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, nós damos esse primeiro passo olhando para como o Deus verdadeiro é diferente dos falsos deuses, olhando para o nosso entendimento como cristão. Que a vida cristã exige que nós abandonemos os falsos deuses e que realmente conheçamos o verdadeiro Deus. A partir disso, e agora olhando mais especificamente para essas características do ser de Deus e como ele se distingue, nós podemos olhar para o que nós chamamos de um teísmo cristão. Quando eu estiver lendo, é porque eu estou lendo uma apostila, então quem já conseguiu baixar, na próxima aula vai ser melhor, assim vai estar todo mundo na mão. Ou lendo a citação bíblica. Tá? Então, a forma como a Bíblia descreve Deus é o que a gente hoje vai chamar de teísmo cristão. E é a forma como a gente vai buscar caracterizar a Deus. Um dos pilares do teísmo cristão é a compreensão de Deus como trindade. Já foi introduzido pelo pastor e a gente vai entender que isso é um diferencial do cristianismo. Por quê? Deus se apresenta como tripessoal em sua personalidade e diversidade. Ele é um Deus único e ele é um Deus uno, que ele não é divisível. Ele é único na sua unicidade, mas ele é indivíduo, ele é uno, no sentido de que ele não é divisível. São aspectos que... deixa eu mostrar aqui. São a forma como a gente pode olhar para Deus como ele sendo o Deus verdadeiro, onde as características que eu apontei anteriormente se sobrepõem, no sentido que Deus é um Deus cheio de personalidade, de diversidade, unicidade e unidade, ao mesmo tempo. Tais características são aspectos fundamentais do Deus verdadeiro. A personalidade, que aponta para os relacionamentos, a diversidade, que aponta para a distinção. Então, se há diversidade, há diferenças. A distinção. A unicidade, que aponta para a singularidade, e a unidade, que aponta para a plenitude. O todo e ao mesmo tempo sendo um todo singular. Quando a gente falou que ele era tripessoal, no sentido de que ele está em relacionamento, mas há distinção neste relacionamento. Como o pastor disse, a gente vai apontando para essas características, buscando entender como o Deus verdadeiro se apresenta a nós. Então, assim, às vezes são uns termos bem difíceis, pode interromper, não é exaustiva, principalmente na parte de caracterizar a trindade, a gente vai ter toda uma segunda parte nesse aspecto, mas a gente está aqui para nesse sentido. Então, esses traços do Deus da Bíblia estão presentes na realidade que ele criou, na sua criação. A gente observa isso não só nos aspectos de beleza ou de perfeição, que são aspectos extremamente pontuáveis, mas no sentido de como aspectos de relacionamento, dessa diversidade trabalhando em conjunto, da plenitude de Deus, apontam para a realidade que ele criou. Uma realidade que extrapola a nossa compreensão em cada mínimo detalhe, em cada pequena perfeição que se aponta. E Rafael, sim, interessante quando o salmista diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus, que o momento anuncia as obras das suas mãos. Então é isso, Deus deixou a sua marca, né, na criação. Então, quando a gente olha na criação, a gente vai ver esses aspectos, né, todas essas coisas, né, de unidade, de diversidade, de unicidade,
de diversidade, enfim, e também, especialmente, na nossa configuração humana, essa capacidade de pessoal, né, de interação pessoal. Então, realmente refletindo o nosso Criador. A questão, então, da personalidade é que se relaciona com cada um de nós, pessoalmente, como únicos. No aspecto que aponta para, olhando para a criação. Esse seria uma das formas da gente encarar a nossa capacidade de se relacionar com o outro como um reflexo dos relacionamentos que são construídos através das pessoas, da personalidade de Deus. Também é uma capacidade de relacionamento humano. A gente pode ver até essa... Pode falar. A gente pode ver essa questão. Quem perguntou? Virgínia. Essa questão da personalidade de Deus, ela é muito vista no Éden. Deus vindo ao jardim para manter um relacionamento com a sua criação. Então ali fica muito claro desde o início que Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, para caminhar com ele. Certo? Bom, e nesse sentido, justamente, quando observando para isso, o texto cristão vai apontar para nós que assume que Deus ele é infinito e pessoal. É um Deus triuno, transcendente e imanente, onisciente, soberano e bom. No sentido, aqui apontando, depois a gente vai estabelecer melhor sobre a transcendência, mas como ser infinito, Deus é o existente primordial, a única realidade primordial e a única fonte de todas as outras realidades. No contexto da doutrina da Trindade, pessoa significa um princípio eterno de subsistência dentro da divindade. A gente vai explorar um pouco melhor, mas isso está apontando muito, é um desdobramento do que a gente falou anteriormente, sobre como olhar para Deus e olhar para o que foi criado, aponta para como ele deixa as suas características na criação, mas ao mesmo tempo mostra como ele é maior do que a sua criação, e a criação são só alguns aspectos dele. Então, como ser infinito, ele é primordial, ele é o início, e ele está estabelecido desde sempre, a única realidade primordial, e assim sendo a única fonte de todas as outras realidades. E aí trazendo esses apontamentos para a nossa, por exemplo, a nossa capacidade de relacionamento vem dessa realidade primordial, que é de Deus, que é um Deus relacionado, nesse aspecto. E quando a gente olha para a doutrina da Trindade, sempre que a gente não estava olhando, mas a gente estava olhando, e fala que são 3 pessoas, a gente está pensando em princípio eterno de subsistência dentro da divindade, ou seja, onde eternamente se subsiste num ser, é difícil expressar isso exaustivamente, mas eles subsistem, ou seja, eles existem ao mesmo tempo e uma dependência mútua, subsistência, né? Você é um agricultor de subsistência, né? Você planta para sobreviver. Então, no sentido de que eles estão ao mesmo tempo subsistindo um do outro. É interessante, viu? É bem complexo esse detalhe, mas o que acontece? Quando o pessoal foi formular a doutrina da Trindade, eles evitaram usar, por exemplo, a gente poderia dizer assim, que pessoa significa um indivíduo, né? É o nosso modo de compreender pessoa, certo? Mas eles evitaram dizer assim, porque inclusive a palavra que a gente usaria, que hoje a gente normalmente usa indivíduo, mas lá naquele contexto dos debates e tudo mais, era uma palavra que tinha um sentido de máscara, a palavra persona, no sentido que era usada nesse sentido de usar uma máscara, tá? E aí eles debateram muito se essa palavra, né, que é o nosso sentido de indivíduo hoje, você ser um personagem, né, você ser uma persona,
se essa seria a palavra mais adequada. Mas eles entenderam que não seria um entendimento exato ainda, porque é uma ideia que poderia dar um entendimento de que cada pessoa é um indivíduo isolado, né? Então nós somos indivíduos isolados uns dos outros, né? Mesmo que você tenha uma intimidade muito grande com o seu cônjuge, mas seu cônjuge é um indivíduo, você é outro, e nesses termos ainda não comunica exatamente o que é a Trindade. E aí por isso que eles usaram uma outra palavra, né? Uma palavra lá na língua grega, que é a palavra homusios, que significa isso aí, ó, subsistência. Na verdade, as pessoas são distintas, mas o Rafael colocou algo bem interessante. Elas existem umas nas outras. É uma coisa tão interessante, a gente vai explicar isso, tentar, né, aprofundar um pouquinho mais disso lá. Mas especialmente o pessoal, os chamados teólogos gregos, chegaram a uma compreensão muito bonita disso, né, de como realmente essas relações internas entre Pai, Filho e Espírito Santo são tão maravilhosas, que eles são distintos uns dos outros, mas são totalmente vinculados, unidos uns aos outros. É muito bonito isso, a gente vai vislumbrar isso um pouco melhor e vai mostrar assim, como que a Trindade realmente é um grande modelo de você aprender a viver como um ser que é distinto de você, mas ao mesmo tempo numa unidade que só pode ser realizada pelo Espírito Santo, uma unidade sobrenatural mesmo, né? Então é algo impressionante quando a gente começa a entender essa ideia de subsistência. Isso vai se desdobrar, a gente vai ter uma aula só sobre declarações fundamentais da doutrina da Trindade. Professor, uma vez eu vi uma definição que dizia que o ser humano tem 3 partes: corpo, alma e relacionamento. E aí é que está a questão, porque eu sou o corpo, eu sou o meu corpo, mas não sou minha alma. Mas eu também não sou só eu, alma e corpo. Eu sou uma relação com vocês também. Os meus pais, as primeiras pessoas que a gente conviveu, você tem essas pessoas dentro de si. Você é você por causa deles. Você não seria essa pessoa agora sem todo esse mundo ao seu redor. Num aspecto de formação. É relação. Eu seria menos humano se eu não tivesse contato com essa gente. É inevitável a gente descolar o aspecto de como o relacionamento é fundamental para nós como seres humanos e até a forma como Cristo se relaciona com nós, de forma pessoal e humana, Jesus encarnado. E isso nos molda mesmo e nos forma justamente, mostrando que nós somos mais complexos do que meros animais. Nós somos mais complexos porque nós temos uma capacidade relacional gigantesca, de entender amor, de entender sacrifício, e isso tudo vem da onde? Vem dessa capacidade de relacionamento, esse exemplo de subsistência dentro do ser de Deus, dentro da Trindade. Então, assim, desdobrando, o Packer vai falar aqui pra gente que as 3 subsistências pessoais, que a gente estava falando, como são chamadas, são centros coiguais e coeternos de autoconsciência, cada qual sendo eu em relação aos 2 que são vós, e cada qual participando da plena essência divina, a substância, da deidade, se assim podemos chamar, juntamente com os outros 2. Então ficou abstrato? Vamos tentar de novo, vamos ler a segunda vez. Mas a gente entendeu a subsistência justamente olhando para o cerne da palavra, que a existência dependente um do outro. E aí quando a gente olha para centros coiguais e coeternos de autoconsciência, percebam que não é um centro, são centros. Então a gente está olhando para o quê? Para 3 centros no sentido da Trindade, coiguais e coeternos, no sentido que compartilham da mesma eternidade e da mesma dignidade, porque não é igualdade, é dignidade, muito bom, e compartilham da mesma consciência, juntos, movidos e se movendo como uma autoconsciência. E olha só que interessante, ao mesmo tempo que a gente pode dizer assim, existe a vontade de Deus, que seria essa consciência comum,
existem também as vontades separadas, no sentido de que o filho diz, o meu propósito aqui é fazer a vontade do pai. Então tem a vontade do filho, tem a vontade do pai. É muito interessante isso. Sem que haja conflito. Sem que haja conflito. E aí isso vai se... Aí você fala, mas tudo bem, mas de que forma que a gente compreende que não é a mesma? Porque eles, justamente se tratando como eu e vós, seja feita a vontade do Pai, não a nossa vontade. É assim que Jesus se relacionava com Deus. Por quê? Porque todos estão participando dessa mesma essência divina que é plena, que os compõe como deidade, como um ser eterno, Deus, Todo-Poderoso. Então, a gente vai caminhando nesse sentido de olhar para essa subsistência, olhar para a pessoalidade da divindade e entender que ela não surge do isolamento individualista de pessoas divinas, mas do que a gente falou, do amor e do relacionamento com as outras, com base na comunhão. A comunhão, olhando para essa abrangência maior, essa auto-objetivo, de autoconsciência, que foi apontado anteriormente, e do relacionamento, onde eles compartilham como coiguais, como coeternos, do que foi apontado anteriormente. Isso que é muito interessante para a gente observar, principalmente observando que não é um isolamento individualista de pessoas divinas, mas a pessoalidade de Deus, a pessoalidade da divindade, que torna como ser pessoal, caracteriza, não surge de um isolamento individualista. A gente não isola alguém dentro da Trindade para caracterizá-lo ou para torná-lo ele ser pessoal. É o contrário. Ele se torna aquela pessoalidade como Deus, baseado nesse amor e nesse relacionamento que existe em comunhão, em conjunto. Ô Rafael, um dia eu aprendi um exemplo, uma analogia muito simples, né, no dia de hoje. A pessoa comparou com o Sol, né? Por exemplo, a Trindade com o Sol. Calor, formato, né, e luz. Não tem como ser Sol se não tiver os três, né? Porque a Trindade é uma coisa bem complexa, né? E esse exemplo, para mim, marcou muito, né? Trazendo aqui uma coisa bem terrena. Claro, claro. Assim, a gente tem essa tendência. Nós somos muito tentados a tentar interpretar. Eu já ouvi muita coisa. Tem a analogia do sorvete napolitano também. Mas mas é interessante. É só em Minas, só os é um pão de queijo, né? Mas é engraçado isso, como a gente tem essa tendência a tentar explicar com algo nosso, algo que não dá para ser exaustivo. Então, ela pode ser uma analogia funcional nos aspectos, principalmente quando a gente entende o sol como algo muito positivo para nós, né? Ou o sorvete, que é gostoso. Mas ele não é exaustivo ao sentido da gente olhar e entender o sol como, por exemplo, um relacionamento onde a pessoalidade ela está sendo pelo relacionamento de amor e comunhão com um propósito eterno. Então a gente tenta observar. Exatamente aí que a analogia porque ela não a é analogia vai falhar. Porque o sol não é pessoal. O sol não conhece a gente por nome, não estabelece relacionamento conosco. Então a gente encontra algumas coisas que ajudam a entender, mas nenhuma analogia vai ser suficiente. Só para ilustrar com mais um exemplo, eu me lembrei, os antigos, principalmente a partir da patrística, que foi a literatura que surgiu a partir do século II, eles cunharam uma expressão em grego, pericorese. A ideia de pericorese é justamente uma brincadeira de dança. Então imagina 3 crianças em roda de mãos dadas, e elas estão rodando ali. Você olha para ela, é uma roda,
No entanto, é formado de 3 pessoas. E elas estão conectadas o tempo todo, estão de mãos dadas. E elas, à medida que o movimento avança, elas trocam de lugares uma com a outra. Mas ainda continua uma roda, mesmo elas alternando os lugares. Então isso dá uma boa ideia dessa questão. Não pode haver o isolamento, é uma reunião de amor, de relacionamento, uma comunhão mesmo dessas crianças nessa brincadeira de dança. Os antigos cunharam essa expressão aí, pericorese, né, para dizer essa brincadeira de dança. Muito bom. Para ilustrar essa questão do relacionamento trinitário. E aí é uma analogia muito útil que vai apontar para outra característica que a outra analogia não conseguiu sustentar. Então a gente percebam que vai iluminando o caminho, mas não resolve a questão. E por fim, o que eu tinha falado lá naquele slide que eu ia falar, a transcendência, olhando para mais uma característica que já foi apontada de Deus, é justamente no sentido dele se colocar como superior a nós, a mais elevado que nós. E ao mesmo tempo é uma transcendência imanente, ou seja, que está ligada a algo, que não é um transcendente que transcendeu e foi embora, né? Transcendi e agora... Não, ele está ligado. Deus está acessível da forma como ele se torna acessível, né? Como ele se dispõe. Olhando mais detalhadamente, alguém pode ler, por favor? Bem alto. Deus é transcendente. Significa que Deus está além de nós e do nosso mundo. Ele é diferente. Olhe para uma pedra. Deus não é ela. Deus está além dela. Olhe para um homem. Deus não é ele. Deus está além dele. Contudo, Deus não está tão além que não tenha nenhuma relação conosco e com o nosso mundo. É igualmente verdade a imanência divina. Ela significa que Deus está conosco. Olhe para uma pedra. Deus está presente. Olha para uma pessoa. Deus está presente. Não é isso uma contradição? Nesse ponto, é o teísmo um absurdo? Penso que não. O James Sarre aí está apontando justamente para isso, que Deus, ele é transcendente, mas isso não quer dizer que ele deixe de ser o Deus conosco. E a gente não encontra ele, a criação sendo Deus, mas a gente encontra a criação como sendo criada. Então a criação apontando para Deus, nesse sentido. Rafael, é até bom lembrar que na época do iluminismo mesmo, quando surgiu a questão do deísmo, algumas pessoas abraçaram o deísmo por essa questão mesmo. Olha, Deus ele fez a gente aqui, mas não precisa fazer parte da nossa realidade. E acabava tirando essa imanência de Deus de estar atuando dentro da história. Então acabava que alguns cientistas gostavam da ideia de que Deus existe, mas não gostavam da ideia de que Deus tinha que se relacionar com a humanidade. Até mesmo um dos presidentes dos Estados Unidos disse o seguinte: olha, não que eu creia no Deus que ele existe, no Deus que ele crê, que ele está pregando ali, mas eu acredito no que ele está falando, ou seja, eu só acredito num Deus que aparentemente só está agindo na história, mas não que faça parte da minha vida. E isso vai se manifestar hoje, por exemplo, quando você entra em debates que realmente são acurados, de mostrar que é difícil você pregar a inexistência de Deus, defender filosoficamente, a pessoa aí vai cair para esse lado. Cair do lado de que Deus existe, mas não tem nada a ver com a gente e está distante de nós. Então, percebam como até agora a gente foi robusto, né, nas palavras e nos conceitos, mas passando muito breve por eles, porque a gente está olhando para essas características, como foi dito no começo, do ser de Deus, que o distingue de outras tentativas. Por exemplo, andando para frente, né? A crença no Deus único como uma trindade santa separa o cristianismo do judaísmo e do islamismo. Já foi apontado um pouco na introdução nesse aspecto. Olha o Sarre falando de novo sobre essa diferença. Outra pessoa, por favor, pode ler? Na verdade, no teísmo cristão, e não no judaísmo ou islamismo, Deus não apenas é pessoal, mas também triúnico, isto é,
Dentro da essência única da divindade, distinguimos três pessoas, que não são nem três deuses, por um lado, nem três partes, ou modos de Deus. Por outro, mais Deus, de forma coigual e coeterna. Sem dúvida, a Trindade é grande mistério. O importante aqui é perceber que a Trindade confirma a natureza comunal, pessoal, do ser último. Deus não está ali apenas um ser realmente existente, mas também é pessoal, e podemos nos relacionar com Ele de modo pessoal. Conhecer a Deus, portanto, significa mais que apenas saber de sua existência. Significa conhecê-lo, assim como conhecemos um irmão, ou melhor, o próprio Pai. Percebam que, então a gente, caracterizando Deus como triuno, isso vai se diferenciando, sem entrar necessariamente aqui agora, nas características das outras grandes religiões, mas trocando em miúdos, a gente olha para esse Deus que é comunal, que é um Deus de relacionamento. É um Deus que se relaciona consigo mesmo e a partir disso nós podemos conhecê-lo. Eu achei muito legal isso que a gente falou, conhecê-lo como um irmão ou como um próprio pai. Então, quando a gente olha para o teísmo cristão, a própria Bíblia explicando, descrevendo a Deus, a gente tem esse Deus com aquelas características de tripessoal, único, uno, e que apontou para nós as questões de relacionamento, de como ele é distinto, de como ele é singular e pleno, e também como ele é ao mesmo tempo transcendente e imanente, conectado a nós. Só que isso, ao mesmo tempo, olhando, e é claro, a gente está falando de Trindade, quando a gente está falando do nosso Deus, sem tirar de que é um grande mistério mesmo. A gente já tenta, não consegue exaustivamente chegar a uma conclusão nesse aspecto. Mas nós conseguimos entender e ver como isso é uma característica muito distinguível do cristianismo, de que Deus, a Trindade, é comunal e pessoal conosco e entre eles depois conosco, nesse aspecto, que ela funciona como um relacionamento de amor, de comunhão, e que isso passa para nós não só como criatura, mas como imanência, como Deus conosco. Não Deus Pai, Deus a Trindade conosco. Certo? Então, tendo olhado brevemente para como a Bíblia entende Deus, por que nós precisamos conhecer a Deus? Conhecer a Deus é fundamental para o desfrute da vida eterna. Está lá em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Envolver-se com a religião sem conhecer ao Deus da Bíblia produz confusão, fanatismo e um ativismo outro. Já o conhecimento de Deus nos capacita a responder a Ele amorosa, voluntária e inteligentemente. Então, se conhecer a Deus é fundamental para o desfrute da vida eterna, nós respondemos a isso, nós respondemos a Ele a partir do momento que nós o conhecemos, como está lá em Salmos 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, agrada-me, é uma resposta, Salmo 40. Aí em Lucas 10, 27, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, repetindo, conhecer a Deus é fundamental para o desfrute da vida eterna. Esse desfrute, ele vai... Porque a gente fala de vida eterna e aponta, a gente pensa o quê? Em salvação, a gente pensa em estar lá, né? Mas aqui ele está apontando que conhecer a Deus... Ó, uma pausa aqui, ó, entendeu?
Conhecer a Deus é fundamental para o desfrute da vida eterna. Por quê? Porque a partir desse conhecimento de Deus, nós respondemos de forma correta e adequada a Ele. De forma amorosa, de forma voluntária, de forma inteligente, como a gente leu os versículos. Então, assim, percebo que isso vai nos apontando num relacionamento adequado de nós com Ele. Certo? Conhecer a Deus. Então, quando você conhece alguém melhor, você sabe do que aquela pessoa gosta, o que ela gosta de fazer na sexta-feira à noite, qual é a forma de se relacionar, quais os assuntos que você quer puxar com ela. E aí, extrapolando isso para um relacionamento relacionado à vida eterna, relacionado ao nosso, a coisa mais fundamental da nossa vida, isso aponta para um conhecimento que é vital para nós, entendermos a forma adequada de nos colocarmos diante dele. Não só colocarmos diante dele no sentido de relacionamento, de buscar ele e falar assim, olha, eu quero ter um relacionamento contigo. Ô, Rafael, Oi? se me permite, eu estou olhando aqui João 17, e é interessante porque aqui no contexto, justamente esse conhecer a Deus significa pertencer a Deus. O versículo 2 diz assim, ó, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A todos os que o Pai deu a Jesus, ele confere a vida eterna. O 3 fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, quer dizer, que pertençam a ti. Porque para ter a vida eterna você precisa pertencer a Deus. Então é interessante essa concepção também do conhecer como pertencer a Deus. E veja só, Não é isso, pastor? esse pertencimento é totalmente relacional. É a palavra de Cânticos dos Cânticos. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Um relacionamento de amor. Muito bom. Muito bom. E aí, então, assim, por que foi apontada essa subdivisão? Por que nós precisamos, então, conhecer a Deus? Em primeiro lugar, para a gente ter um desfrute ideal da vida eterna, para nós respondermos a Ele de forma adequada. O conhecimento de Deus traz uma outra influência na maneira como nós compreendemos a realidade. E aí, e também a forma como nós compreendemos a nós mesmos. Então, a nossa identidade, o nosso valor, o nosso lugar no mundo advém do conhecimento de nosso Criador, Redentor e Rei. Isso, sim, tem sido, por exemplo, que a gente tem dito muito em reuniões de jovens, reuniões de adolescentes, e falar assim, sobre a identidade, sobre quem é você no mundo. E aí, você ter o conhecimento de quem é Deus vai fortalecendo essa compreensão que nós temos da realidade. E que, aí, compreendendo a realidade, nós olhamos para nós mesmos, entendemos quem nós somos, a quem nós pertencemos, ou o que a como nós respondemos, o que já foi dito na outra resposta anterior. Como nós respondemos a Deus e como isso aponta para o nosso lugar na criação. Olha só o que o Calvino fala sobre isso. Quase toda a soma do nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Olha que legal, você conhece a si mesmo a partir do que Deus diz sobre você. Exatamente. Quer dizer, eu preciso crer para compreender, e não o inverso, né? Pastor, então a gente não se conhece, se a gente não tem essa comunhão, a gente deduz sobre a nossa personalidade, as nossas preferências. A definição de autoimagem é totalmente deturpada enquanto a gente não conhece, Então, não para que a gente contempla tenha esse ao conhecimento, Senhor, precisa... e aí não se vê conforme Deus nos vê. Muita coisa que a gente considera às vezes como personalidade forte
Depois que a gente conhece a Deus, a gente passa a entender que é um pecado, teimosia, falta de educação. Então Deus passa a construir esse relacionamento a partir de nós. Eu não entendi. Então Deus ele passa a construir esse relacionamento entre o homem e Deus. Quer dizer que Deus que começa esse relacionamento. Isso, sim. E não o homem que inicia. Então ele constrói primeiro. Aqui ele está usando muito o aspecto, ele está olhando, acaba que essa conclusão, ele aponta um pouco mais para a autovisão que se gera após olhar a Deus. Mas sim, porque se Deus não se tornar visível, ou não se tornar manifesto pela palavra, ele está inacessível, nesse aspecto de revelação direta, né? Segundo está para a criação. Então, Deus vai se revelando, e aí o que acontecia quando as pessoas encontravam Jesus? Oh, prazer, tudo bom? Vamos, tchau. Não, Jesus, a pessoa sai dali ou revoltada com Jesus, ou vou juntar os outros fariseus que vão matar ele, ou sair dali transformada. Então, Jesus ia até a pessoa, e aí a pessoa chocava a si mesmo, se entendia como um pecador, se arrependia, ou cedia totalmente ao próprio pecado. E isso, você apontou, é justamente quando a gente, quando a falta de Deus vai exacerbar essas características nossas, que a gente acha que são características, mas são pecados. Então eu tenho dificuldade de pessoas que hoje falam, tem dificuldade com compromisso, dificuldade com relacionamentos, dificuldades consigo mesmo, entendeu? Lidar consigo com as suas frustrações. Quando conhece Deus, entende que não é ela, não sou eu que sou assim, é o pecado que mora em mim. Porque eu olho para algo que é santo e falo, opa, peraí, esse lá é perfeito e eu sou assim, por que eu sou assim? Então falta algo em mim porque eu sou diferente. Então, é isso que é nesse sentido que Paulo está apontando, para que conhecer a Deus vai nos ajudar a conhecer a nós mesmos, a realidade de volta de nós. Alguém levantou a mão? Como o episódio do próprio Pedro e Jesus. Pedro ele vai olhar para Jesus e diz o seguinte: olha, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ele reconheceu a sua própria fragilidade humana, o quanto ele era pecador, e ele olha para Jesus e reconhece Jesus não simplesmente como um homem, entende que ali de fato está o Filho de Deus. Tanto é que Mateus lá, Mateus 16, não me recordo agora o capítulo. Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, quando os homens perguntam quem eu sou, o que vocês dizem para ele? Olha, alguns dizem que o Senhor é o profeta aí, mas e vocês? Qual é a convicção que vocês têm? Nós temos a convicção de que o Senhor é o Filho de Deus. Ô Rafael, eu li um artigo do Antigo sobre filosofia cristã, e ele fala que as religiões, e até mesmo cristãos, né, que tomam a razão como forma de conhecimento, o pastor até falou sobre isso no início, o racionalismo, né? É como se eles construíssem um edifício e o primeiro andar fosse a razão e depois a revelação, né? E aí tem um grande problema com isso, né? Porque, por exemplo, quando você fala de soberania de Deus, né, eles vão falar que não, tem o livre-arbítrio, e aí vai dar um conflito em relação a isso, né? Ele fala nesse artigo que isso traz um grande problema, né? E o fundamento do nosso conhecimento é justamente a revelação, né? Isso, e a gente sempre contando nesse sentido, a gente olha para a revelação e a partir disso compreende a realidade. E aí isso é um jeito de a gente falar sobre cosmovisão. Então a gente vai formando essa palavra, né? Cosmovisão, a visão do cosmos, baseado no quê? Quais são os óculos que nós estamos colocando? O que a gente olha primeiro lá para Deus, e depois olhamos para o cosmos. Olhamos para a realidade, encaramos ela a partir desse olhar. Tem uma frase do Jonas Madureira, bem simples, mas ela define bem isso. Ele disse assim, que a criação é as pegadas de Deus, é onde vemos a forma de Deus física, na natureza. Mas a palavra de Deus é o RG, é o registro geral de Deus. Mostra como é o ser Deus e como somos pecadores. Então a palavra de Deus ela sempre vai apontar para o ser Deus pela sua santidade, o seu poder, a sua autoridade
e também vai nos confrontar nas nossas falhas, os nossos pecados, a nossa imagem caída. Muito bom. Não, é nesse aspecto mesmo. Então, o conhecimento de Deus da Bíblia nos ajuda a servir a Deus e ao próximo. Por quê? Porque tudo isso que a gente construiu sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades humanas, sobre a nossa percepção de como Deus é soberano, sobre como Jesus impactava as pessoas, é a forma como a gente vai olhar para o outro também. Justamente nisso mesmo. Então a gente olha para Deus e olha para nós e olha para o outro. Entendeu? E aí você vai entendendo que conhecer o Deus da Bíblia é servir melhor a esse Deus e servir melhor ao próximo. E aí é muito interessante que foi uma coisa que o pastor falou na introdução, de que no final do curso a gente vai, entre outras coisas, perceber como vale a pena contemplar ao Senhor. Acho que aqui tem um ótimo exemplo de como é positivo ter essa visão de Deus, de vê-lo e buscar construir um conhecimento de Deus a partir dele próprio, como isso é proveitoso para nós. Por fim, a gente também foi apontado, vai ver, então assim, a gente observou como a Bíblia caracteriza Deus, e nós observamos agora, nesse momento, porque nós precisamos conhecer a Deus. Então já fica bem estabelecido para nós, até onde se propôs, quem é Deus e como Ele é caracterizado. E agora, a proposta do curso e da próxima aula e da seguinte, a gente vai olhando para as outras, entre aspas, propostas, os perigos, os enganos das caricaturas de Deus. Então, por exemplo, quando a gente compara uma foto com uma caricatura, o que a gente percebe? Primeiro, a gente percebe que existe semelhança, certo? Existem características em comum, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quê? Que existem diferenças gritantes entre um e outro. Então, a caricatura, ela é essa imitação cômica. Quando a foto é só a foto, ela é fiel à realidade. Então, a foto como um registro fundamental do que aconteceu. Se tiver passado pelo Photoshop. Exatamente. Exatamente, sem filtro, né? Sem filtro. Ela se torna uma imagem do que é real. Quando a caricatura, apesar de apontar para a mesma realidade, se torna uma imitação cômica ou algo exagerado, que aponta para defeitos, né? Orelhas grandes, sei lá. O pastor Misael de vez em quando fala assim, que a gente fala algumas coisas que mostram a idade, né? Eu lembrei agora do Denorex. É o mais antigo que lembraram do Denorex. O Denorex parece, mas não é. Parece, mas não é. Você é bem velho. Você vai ter que buscar no YouTube essa informação. Nem todos entenderam. Então nós reconhecemos a pessoa, mas percebemos que alguns detalhes são exagerados de forma jocosa. E o homem, ele insiste em produzir as suas próprias imagens e definições de Deus e da realidade. Então, aí Calvino aponta que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. A gente já ouviu bastante esse termo, fábrica de ídolos. Quando os homens tentam esboçar algo sobre Deus, com algumas semelhanças com o Deus bíblico, mas eles são enganosos, confundindo Deus com tais descrições, ele acaba indo para a idolatria. Onde, por exemplo, você pega um aspecto de Deus, né, no caso do Mr. Beast, pega as orelhas dele e faz orelhas desse tamanho. Então você pega uma característica de Deus, onde ele aponta ser um Deus generoso, um Deus que abençoa, e aí você relaciona isso a um Deus que quer prover a prosperidade para você. Você pega um aspecto a todo custo, da forma como é feita de forma errada hoje, em vários lugares. Então você pega um aspecto
que constrói. Ou, por exemplo, quando Deus chama, Jesus chamava os discípulos a compartilharem, por exemplo, os pães, os peixes. Então você pega essa característica contextual relacionada ao amor e à provisão de Deus e explode isso para um Deus comunista que quer que nós somos todos iguais e que nós vamos dividir todas as coisas. A gente consegue apontar várias coisas nesse sentido. Ou um Deus de guerra, para aí a gente que Deus é de guerra e a gente tem que batalhar, e aí vai para vários extremos. Aqui então o homem, ele insiste em colocar, em tentar adequar Deus na característica que mais lhe interessa. E isso não é só nesses exemplos mais assim de igrejas, mas no nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, eu já ouvi uma vez assim, nossa, eu gosto muito daquele Deus do Velho Testamento, porque ele é um Deus de temor, né? Então, assim, estava ressaltando ele como um Deus que não perdoa, que, assim, duro, né? E de pouco amor, falando assim como se o Deus do Novo Testamento fosse muito light. Então, como se fossem deuses diferentes. Exatamente. E aí você vai construindo isso. Então, o meu Deus é o Deus que perdoa. Por exemplo, o ídolo que eu estou construindo no meu coração é um Deus que perdoa o pecado que eu estou insistindo em cometer deliberadamente. Rafael, hoje, inclusive, muitos usam essa expressão, o meu Deus. E Paulo usava, né? O meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades. Mas hoje, muitos usam dessa maneira como você mencionou. Quando você diz, olha, tal coisa você tem que rever. Não, rapaz, isso é a sua concepção de Deus. O meu Deus não. Então, ele na verdade, ele construiu uma concepção muito pessoal de Deus. É o Deus dele. De fato, é o Deus que ele criou, não é o Deus das Escrituras. Nós tivemos recentemente, agora no Carnaval, né, uma escola de samba que desfilou com um carro alegórico com o Deus negro, né? Ou seja, o Deus dos movimentos sociais, né? Que entra nas brigas políticas, enfim. Foi uma definição. Rafael, também vale ressaltar sobre o Marcião, que ele retirou alguns trechos da Sagrada Escritura. O Marcião dizia o seguinte, olha, eu não gosto desse Deus do Antigo Testamento porque ele é um Deus muito tirano. Eu olho todas as vezes para as Sagradas Escrituras, principalmente para o Velho Testamento, eu vejo um Deus truculento. E o Novo Testamento não apresenta esse Deus bondoso, esse Deus de amor, esse Deus de graça. E a gente às vezes encontra alguns irmãos de outras denominações, eles diziam, olha, esse negócio aí que você está falando para mim, isso aí é a lei, já passou. Agora o meu negócio é graça, irmão. O negócio agora é graça. E você vê que a fala é a mesma. Muito bom. E perceba como aí vai, esse exemplo que você deu, e o que a gente já apontou, vai descaracterizando Deus e caracterizando como ídolo. Porque aí a gente escolhe o Deus que a gente quer com as características que nós escolhemos, e aí a gente coloca nesse ídolo a nossa confiança última. E confia. Deus, com essa característica que eu escolhi, esse Deus, ele é com quem eu vou confiar e vai dar certo porque é ele que define a realidade, do jeito que eu escolhi, adequado. Por exemplo, a forma como eu encaro a sociedade, como luta social, ou a forma como eu encaro riqueza material. Então, a partir do que eu construí no meu coração, eu vou tentando olhar para a realidade. E isso vai dando um senso de significado para as pessoas, de idolatria, a parte do que é o Deus da Bíblia. E aí vai se tornando cada vez mais distante, a partir de chegar nesse ponto ali, de que não, meu Deus tem nada a ver com isso. Não, o Deus que eu acredito não é assim. Às vezes acontece muito quando você chega para conversar com a pessoa e no final das contas você aponta, por exemplo, sobre um pecado. E aí fala, não, mas você não pode fazer isso, né? Isso está errado e tal. Não, mas o meu Deus não é assim, não é assim que eu entendo Deus. Então, a idolatria é a adoração de algo criado em oposição à adoração do verdadeiro Criador. Trocando em miúdos, nós vamos, no sentido de pecadores, quando buscamos um ídolo no nosso coração, colocamos nele um meio para que nós alcancemos a bênção que nós estamos procurando, ou a misericórdia específica que nós estamos procurando, e esse, o único aspecto
exaltado já o diferencia do Deus que é verdadeiro, que como a gente já caracterizou, de como ele é maior do que algo que nos agrada, ou que nos importa especificamente. Rafael, só uma frase do Tim Keller, ele fala o seguinte: olha, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Muito bom. Exatamente. Nesse aspecto mesmo. Bom, e então, o universo e a criação como um todo, ela é carregada dessa grandeza de Deus. E todas as caricaturas da divindade são pequenas demais. Elas estabelecem estruturas de idolatria. Ou seja, as caricaturas não conseguem corresponder à grandeza de Deus. Você escolhe um pequeno aspecto de Deus ou da natureza, do universo, e constrói assim, em cima dele essa divindade que é uma caricatura, que é idolatria. Teve um aspecto no material que me chamou muito a atenção, foi quando relacionou, a gente olhar para a caricatura, eu estou falando de caricatura, e a gente vai entendendo isso como é algo que é diferente, mas o cômico e o jocoso. Porque chega um ponto de que o Deus, que é o Deus da prosperidade, é cômico de um jeito triste, diante da maravilhosa, do tanto que Deus é maravilhoso. É um Deus apequenado, um Deus que está ali minúsculo diante de quem Ele é. Então se torna um cômico, mas não é um cômico engraçado, é um cômico jocoso mesmo, triste. Trágico. Bom, e daí? Tanto o desfrute da salvação, quanto o nosso próprio senso de identidade e significado dependem de conhecermos ao Deus da Bíblia. Isso foi o que a gente viu lá quando a gente olhou por que precisamos conhecer a Deus. Aqui, olhando para como isso se aplica a nós efetivamente. Por isso que nós somos convidados a pedir que a Deus nos ajude a conhecê-lo. Enquanto nós vamos fazendo o curso e estudando sobre a Trindade. Então, certinho. A gente passou de relance sobre várias coisas que serão tratadas, tá? Entre essas características que foram apontadas sobre Deus, vai ser muito proveitoso alguns aspectos desse capítulo, para que nos próximos capítulos a gente olhe para outras propostas de religião, de seita ou de compreensão de mundo. Então, eu acredito que vai ser a gente talvez revisite isso aqui algumas vezes e aprofunde mais, certo? Essa prova vale para napolitano. Rafael, essa prova vale para napolitano, né? Vai ser um lanche no dia do frio. Bom, pessoal, só para a gente encerrar, primeiro no horário. Então, esse é o capítulo 1. Eu convido vocês a lerem o capítulo em casa e já lerem o capítulo 2 e 3 para a nova semana que vem, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês aí e a paciência com meus problemas de dicção. E vamos fazer uma oração para encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que não deu tempo de fazer durante a aula, pode procurar um dos professores